A questão então diante de nós é esta: quem foi a esposa de Caim? Abra comigo em Gênesis capítulo 4, versículo de número 17. Gênesis capítulo 4, versículo de número 17. Apenas um versículo. Gênesis 4, 17. Estas palavras: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Bem, quem foi a esposa de Caim? Os céticos, os ateus, aqueles que atacam a palavra de Deus e muitos ditos cristãos duvidosos, eles usam a mulher de Caim, se eu posso assim por dizer, para atacar a Bíblia, não é? Para atacar a fé. E eles afirmam que Caim, para encontrar uma esposa, seria necessário que Deus tivesse criado outras raças de pessoas na Terra. Ou aqueles que não creem em Deus, que era necessário que houvessem outros indivíduos vivendo no mundo em algum outro lugar, alguma outra raça, que não fossem, naturalmente, descendentes de Adão, para que Adão, ou melhor, Caim, sendo descendente de Adão, pudesse encontrar sua esposa em algum outro grupo de seres humanos, em algum outro lugar. E essa tem sido a crítica, esse tem sido o argumento. E é nesse ponto que muitos cristãos, tentando unirem darwinismo, teoria da evolução, com a palavra de Deus, cometem erros muito sérios aqui. Eles tentam explicar que Deus criou pela evolução. E através da seleção natural, várias raças foram surgindo em partes diferentes do mundo, de maneira que esses grupos foram um pouco se encontrando e aconteceram os casamentos e assim o desenvolvimento das sociedades humanas. Esse tem sido o argumento, e muitos cristãos parecem abraçar esse tipo de argumento, misturando teoria da evolução com Gênesis, para tentar explicar, entre outras questões estas, sobre quem foi a esposa de Caim. Bem, nós não iremos fazer um estudo inteiro sobre o tema. Quero recomendar aos irmãos e amigos um estudo completo que nós já fizemos sobre este tema em uma tarde de estudos especiais, ou melhor, um sábado de estudo especial sobre Gênesis e a teoria da evolução, como estas coisas são incompatíveis. E eu irei concentrar aqui na resposta à pergunta: quem foi a esposa de Caim? Bem, deixe-me começar por este ponto aqui. Todos os seres humanos são descendentes de um único homem e de uma única mulher, de Adão e Eva. Nós partimos deste princípio. Esse é um ensino bíblico, e a biologia ou a genética já demonstrou isso também, que a raça humana descende aí, não é, de uma mulher, na verdade. E nós lemos isso na palavra de Deus. Eu não entrarei em questões da ciência nesse momento, apenas mencionando coisas que vocês já leram a respeito. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 45, se você abrir rapidamente comigo, poucos textos nesta noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, nós lemos o seguinte: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Esse texto ele está dizendo que Adão foi o primeiro homem. Assim, Deus ele não fez uma raça de homens, mas um único homem. Ele criou uma unidade, um único homem, e um homem adulto, ou seja, como eu mencionei da outra vez, ele criou a galinha e não o ovo. Ele criou um homem pronto para procriar, e uma mulher também adulta, madura, pronta para a reprodução. Assim, é necessário que todo cristão entenda isso, porque apenas os descendentes de Adão, meus irmãos, apenas os descendentes de Adão e Eva podem ser salvos. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele descendeu de Adão e Eva, e ele tomou sobre si a geração de Adão e Eva. É por isso que a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento que Jesus Cristo é o segundo Adão. Assim, somente descendentes de Adão e Eva podem ser salvos, de maneira que se houvesse outra raça, outro grupo de homens que não descenderam de Adão, nós lemos na palavra de Deus que Cristo não veio para eles. Isso nos mostra que Cristo veio para os descendentes de Adão, e como nós acabamos de ler, todos nós descendemos deste primeiro homem, Adão e sua esposa. A Bíblia declara que somente os descendentes de Adão podem ser salvos. E que Cristo, nós lemos em sua genealogia ali em Mateus capítulo 1, ele descende de Adão, e Paulo nos diz metaforicamente que ele é o segundo Adão, o segundo cabeça federal de uma nova humanidade.
Romanos capítulo 5, por exemplo, fala sobre isso, que o pecado veio por Adão e passou a todos os homens descendentes seus, como cabeça federal de toda a humanidade, de maneira que nós todos aqui, nós estávamos nos lombos de Adão, fisicamente, biologicamente, nós saímos daquele ventre de Eva, todos nós descendemos daquele ventre, e espiritualmente também, sendo ele este cabeça federal, o representante de toda a humanidade, descendente dele, diante de Deus, tendo ele pecado, nós pecamos com ele. Assim ele era esse cabeça federal. E em 1 Coríntios 15, 45, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é o último Adão, no sentido que ele vem para representar todo o seu povo, aqueles por quem ele veio morrer, na cruz, levando sobre si, por eles, toda a culpa, todo o pecado, todo o julgamento, para que, para eles, ele pudesse ser justiça de Deus, salvação de Deus para o seu povo. Por isso que todo cristão, ele deve ter essa questão sobre Caim e sua esposa muito clara na mente, porque tudo que está ali em Gênesis de 1 a 7 tem uma repercussão em toda a Bíblia, se nós precisamos firmar a narrativa da Palavra de Deus nesses primeiros capítulos de Gênesis e perceber sua veracidade. Bem, o Evangelho ele só faz sentido com base nesse fato, de que todas as pessoas descendem de um único homem e uma única mulher, Adão e Eva. Por isso, houve só um homem no início, feito do pó da terra. Isso está claro aqui mesmo em nosso texto em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, como o Senhor, ele cria ali o homem. E tomou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O mesmo nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo de número 20, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Assim todos nós descendemos de Eva. Assim não havia uma raça de homens e uma raça de mulheres criadas corporativamente em grupo, coletivamente por Deus, que se uniram então seus descendentes, mas somente um único homem e uma única mulher. Eu estou enfatizando isso, repetindo isso para marcar um ponto, porque se este é o caso de que houve apenas um homem, um único homem e uma única mulher, e este é de fato o caso, como nós vimos na Palavra de Deus, se nós mantermos isso em mente, sem nossos preconceitos pessoais, conceitos prévios, acumulados ou ideias extra-bíblicas, então a resposta para a pergunta quem foi a esposa de Caim, somente poderia ter sido uma resposta. A esposa de Caim foi sua irmã, ou uma sobrinha. Alguém que também descendeu de seus pais, de Adão e Eva. E é exatamente essa a resposta. A esposa de Caim foi uma irmã, ou uma sobrinha de Caim. Lembre-se, Caim foi o primeiro filho de Adão. A Bíblia também menciona Abel, segundo filho, e posteriormente Sete. E esses meninos, Caim entre eles, fizeram parte da primeira geração de crianças nascida na face da terra. Agora, embora somente estes três são mencionados aqui, Adão e Eva tiveram muitos outros filhos. Em Gênesis capítulo 5, no versículo 4, nós lemos o seguinte: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, certo? Ele gerou mais filhos e filhas. O historiador judeu romano, bem conhecido, Flávio Joséfos, ele diz em seus escritos que a tradição judaica marcava que Adão e Eva tinham tido 56 filhos, sendo 33 homens e 23 mulheres. Agora, a Bíblia não nos diz quantos foram. Essa tem sido a tradição judaica, numerando desta maneira. Eu não sei como eles chegaram a esse ponto. Mas embora a Bíblia não diga o número exato dos filhos que Adão e Eva tiveram, nós sabemos que Adão viveu 930 anos e teve muitos filhos e filhas. Recorde também que lá em Gênesis 1, 28, eles receberam de Deus a ordem de frutificar e multiplicar. Assim, certamente, eles tiveram mais do que Caim, Abel e Sete. Eles tiveram muitos filhos. De modo que se nós partirmos da palavra de Deus, como eu mencionei, sem ideias extrabíblicas, sem conceitos pessoais prévios,
Quando havia apenas uma geração de filhos de Adão e Eva, então irmãos tinham que casar com irmãos. Ou não haveria nenhuma outra geração, somente a primeira geração que saiu do ventre de Eva, não é verdade? Assim, irmãos precisaram casar com irmãos, depois que Adão e Eva morreram, para que proliferassem e cumprissem o mandato de frutificar, e multiplicar. Bem, não nos é dito com quem Caim casou, nem nos é dado detalhes, qualquer que seja, apenas que ele foi para a terra de Nod, uma terra do vazio, assim por dizer, distante, e ali ele tomou uma esposa e teve um filho, Enoque, mas não nos é dito nada mais a respeito disso. Mas nós podemos dizer com certeza que a esposa de Caim era uma irmã sua, ou uma parente próxima, uma sobrinha. Na verdade, essa é uma resposta, como eu mencionei, que todos os judeus já sabiam. E os povos da antiguidade, eles também tinham isso em suas tradições, eles afirmavam que todos descenderam de Adão e Eva e de que a esposa de Eva, a esposa de Caim, provavelmente, foi uma irmã ou uma parente próxima. Agora, tendo isso em vista, obviamente, muitas questões e objeções de imediato se levantam, não é verdade? E a primeira objeção levantada, naturalmente, é a seguinte: bem, você não pode casar com um parente teu, com um irmão, você não pode casar com uma sobrinha. E eles apelam para a lei de Deus, claro, que proíbe o casamento entre irmãos, está lá no livro de Levítico, capítulo 18, em diante. Agora, pense comigo, se você não se casa, o argumento é esse, você não pode casar com um parente. Mas pense comigo, se você não se casa com um parente, então você não se casa com um ser humano. Você vai ter que se casar com um animal irracional, porque todos nós somos parentes. Todos nós descendemos de Eva, não é verdade? Saímos do mesmo ventre. Assim, se você não se casa com um parente, você não se casa com um ser humano. A questão então não é se pode ou não pode casar com um parente, mas a distância do parentesco. Porque todos nós nos casamos com parentes. Todos nós descendemos de uma mesma mãe, Eva, a mãe de todos os homens, como nós lemos ali em Gênesis. De fato, a lei de Deus proibindo o casamento entre parentes, ela só é dada muito tempo depois de Adão e Eva, no período de Moisés. Está lá em Levíticos, como eu mencionei, do capítulo 18 ao capítulo de número 20, é ali que é introduzida a lei proibindo o casamento entre irmãos, irmãs e parentes muito próximos. Mas originariamente, quando houve esse casamento entre Caim, uma irmã, uma parente próxima, e os demais filhos com parentes próximos e irmãos, não houve desobediência à lei de Deus, porque a lei não tinha sido dada ainda. A lei foi dada 2.500 anos depois de Adão e Eva, a sua criação, com Moisés. Assim, na questão do casamento entre parentes próximos, mesmo entre irmãos e irmãs, era lícito em termos da lei de Deus. O casamento entre consanguíneos era lícito, não era algo ilegal. E essa é a primeira questão levantada, mas ela é rebatida na palavra de Deus. Parentes em uma certa medida. Agora, uma outra questão levantada que vem na sequência é a seguinte: é a questão biológica, as questões genéticas ou deformações genéticas possíveis entre casamento entre irmãos e parentes próximos. Claro, hoje a lei, sobretudo no Ocidente, no Brasil, ela não permite, felizmente ainda, não permite o casamento entre irmãos e meio-irmãos, filhos de pais diferentes, de um pai diferente, de uma mãe diferente. E é correta essa proibição porque é uma grande chance de deformidades genéticas, claro. Agora, acompanhe comigo, porque isso acontece porque cada pessoa, cada um de nós, possui um conjunto de genes que nós trazemos do nosso pai e um conjunto de genes que nós trazemos de nossa mãe. Tristemente, os genes, você recorda aquela cadeiazinha espiral, não é? De DNAs, RNAs, ácido nucleico, ribonucleico, etc. Infelizmente, muito daquelas pecinhas, aquelas chavezinhas, trazem deformações, trazem erros. Digamos que cada uma daquelas chaves, algumas daquelas chaves sejam quebradas, assim por dizer, não esteja inteira, traga algum probleminha ali. Estou tentando ser simples aqui. Isso por causa do pecado, por causa da decadência que está sobre o ser humano desde o pecado. E esses erros que estão ali naquela
cadeia, naquele espiral genético, esses erros, eles se revelam de muitas maneiras. Por causa da maldição do pecado, essa maldição também afetou a natureza e, por consequência, afetou os genes, não é? Nas plantas e nos seres humanos. E assim, muitas dessas dificuldades ou desses erros se encontram no DNA, no RNA. E conforme o grupo de genes do pai e da mãe se organizam ali para a formação de um novo ser humano no ventre, ali, não é, está o mapa de como será formado aquele bebê no ventre daquela mãe a partir deste grupo de genes do pai e da mãe. Só que nesse mapa há uma quantidade de erros em cada gene, de maneira que se um pai possui um grupo de erros ali no seu código genético e a mãe um grupo, mas porque eles vêm de pais e mães diferentes, há uma improbabilidade, ou melhor, a probabilidade desses erros se combinarem é pequena, é menor. Todavia, se há um relacionamento ou há um nascimento de um filho entre um irmão e irmã, que já traz um grupo de erros genéticos do seu pai e da sua mãe, a probabilidade desses erros se encontrarem e formarem deformações genéticas é muito maior, certo? Por exemplo, esses erros eles se revelam de muitas maneiras. Todos nós, na verdade, carregamos uma medida desses erros genéticos que nós estamos trazendo aí de geração a geração. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma orelha um pouquinho mais baixa do que a outra, ou maior do que a outra. Alguns você percebe que o nariz não está exatamente no centro do rosto. Outras pessoas, por exemplo, têm uma desproporção, uma mandíbula um pouco disforme. Outras têm desproporções no tamanho dos dedos, do pé ou da mão. Todos nós carregamos, de alguma maneira, esses erros genéticos que estão no código de genes dos nossos pais. A raça humana, meus irmãos, ela está degenerando vagarosamente à medida que esses erros vão se acumulando, esses problemas vão se acumulando nos genes. E assim, quanto mais próximo é o parentesco, mais chance dos erros acumulados se repetirem, certo? Os pares de Gênesis, ou melhor, de Gênesis, desculpa estar misturando Gênesis, porque próximo, né? Gênesis vem de Gênesis. Mas os pares de Gênesis, com seus erros, têm maior probabilidade de se unirem se há um casamento entre irmãos ou parentes muito próximos, porque eles estão carregando os mesmos erros genéticos dos pais e vão novamente passar isso para frente. Bom, todos se recordam das lições, não é? De biologia no 2º grau. Eu não quero complicar aqui, mas essa é a ideia. Assim, quanto mais próximo o parentesco, maior chance de erros acumulados se repetirem. Isso forma as deformidades no filho. Reciprocamente, não é? Quanto mais distante for o parentesco, menor a probabilidade de erros genéticos acontecerem, porque serão erros diferentes, num ponto diferente da cadeia genética ali não se encontrarão. Agora, voltando aqui ao nosso tema, essas deformidades, todavia, genéticas, elas não se aplicam a Adão e Eva. Por quê? Porque quando as duas primeiras pessoas foram criadas, elas foram criadas geneticamente perfeitas, sem erros, porque tudo que Deus fez foi bom. Não haviam erros genéticos em Adão ou Eva. O erro genético ele começa a se desenvolver, se eu posso colocar assim, a partir da entrada do pecado, a partir da maldição, porque a maldição traz degeneração, morte, Romanos 8:22. Com a entrada do pecado, a morte, a degeneração, as deformidades, as mutações genéticas. Mas em Adão e Eva isso não estava presente. E só foi depois de um longo período de tempo que essas degenerações começaram a se manifestar e poderiam resultar em vários erros no material genético de todas as coisas vivas, não é? Inclusive os homens. Assim, Caim, ele pertencia à primeira geração. Ele era filho direto de Adão e Eva. De maneira que tanto ele quanto seus irmãos e irmãs não tinham praticamente nenhum gene imperfeito. Uma vez que os efeitos do pecado e da maldade do homem, não é? Da maldição, melhor dizendo, eram ainda mínimos lá no início. Foram aos poucos que isso foi tomando mais forma. Nessa situação, assim, então, irmãos e irmãs podiam se casar sem nenhum potencial de produzir um descendente deformado ou alguma deformação genética de qualquer ser que seja. Assim, o costume do casamento entre irmãos consanguíneos continuou por muito tempo,
desde Caim, Abel e seus irmãos. Tanto é que vocês se recordam que Abraão ele casou-se com uma meia-irmã sua. Sara era sua meia-irmã, lá em Gênesis 20, versículo 12. Posteriormente, é claro, pela degeneração da raça humana, devido aos efeitos deletérios dessa entropia genética, essa tendência à deformidade, à decomposição. Então, essa prática de casamento entre consanguíneos foi proibida. Em Levítico 18, de versículos 6 a 17, nós lemos sobre isso. Por volta da época de Moisés, 2.500 anos depois de Caim. Ou seja, os erros degenerativos começaram a se acumular no ser humano aos poucos, mas nesse período aí de Moisés, eles chegaram a tal ponto que foi necessário que o Senhor introduzisse leis proibindo o casamento entre irmãos e parentes próximos. E além disso, é claro, naquela época já haviam tantas pessoas na Terra que não havia necessidade de casamento entre parentes próximos. Assim, esse é o argumento. Essa é a maneira de ser vista. Todos nós descendemos de um único casal, Adão e Eva. A questão não é se você casa com um parente ou não, todos nós nos casamos, porque todos nós saímos do mesmo ventre de Eva. A questão é a distância de parentesco. No início, não havia essa dificuldade genética. A proibição ela é posterior, 2.500 anos depois, com o aumento dessas deformidades e a ampliação do número de pessoas espalhadas sobre toda a Terra, não havendo necessidade de pessoas consanguíneas se casarem. Todavia, nós somos consanguíneos, nós descendemos de Adão e Eva. A diferença de genes entre eu e minha esposa, ou eu e minha filha, é muito pequena. É 1/10 de 1% entre nós. Assim, nós estamos ligados sanguineamente. Porém, a partir de então, da lei, Deus estabeleceu este princípio, e naturalmente este elemento emocional também foi se formando dentro de nós, contrário a esse tipo de união, uma vez que ela traria deformidades e também tantos problemas. Deus queria que Israel, ao entrar na sua terra, fosse uma nação sem essas dificuldades e tantos outros problemas que estariam envolvidos nessas questões do incesto. Agora, queridos irmãos, essa é a resposta. Mas muitos cristãos não sabem a resposta para essa pergunta, eu tenho observado, pela seguinte razão. Porque às vezes partem do mundo em volta para depois irem à Bíblia. Eles veem os problemas do casamento, não relacionado em relação de parentes, e dizem, bom, não pode ser de onde é que vem a esposa de Caim, não pode ser um parente. Mas a Bíblia declara que é isso, foi isso que aconteceu. Ou seja, eles tentam interpretar Gênesis a partir do mundo atual, em vez de entender o verdadeiro relato bíblico da história do mundo e as mudanças que ocorreram desde então, que foram por causa do pecado. E essa é a grande dificuldade, elas não constroem sua visão de mundo a partir da Bíblia, mas a partir do que dizem os céticos, a teoria da evolução, e aí ficam cegas para respostas tão simples e tão claras na palavra de Deus. Essa é a maneira registrada na palavra de Deus.